Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Alves. Brincadeira, tô fazendo a voz do Marco hoje. Infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente. Então eu vou tentar fazer eu e ele ao mesmo tempo, mas eu juro que eu não sou esquizofrênico, tá bom? Vamos lá, vamos tentar. Eu sou o Marco Alves e hoje nós recebemos Ennio Torresan, esse artista incrível que atualmente trabalha como Head of Story na DreamWorks. Já trabalhou com animação, roteiro, trabalhou em filmes como Madagascar, Rugrats, Kung Fu Panda, Megamente, Poderoso Chefinho, também Madagascar, também outros Madagascar e principalmente, assim, na minha opinião, ele fez o roteiro para a primeira temporada de Bob Esponja, que é a minha série favorita, então não tem nem o que dizer, né? Ele participou da... Tô emocionado. Para, Henrique, você não pode ficar emocionado durante a abertura do Iconicast. Ai, Marco, você sempre me censura. E hoje ele fez a gente viajar pelos anos 90 da animação, deu um show de inspiração para quem quer um dia contar as suas próprias histórias. Eu recomendo muito que vocês escutem, é uma visão muito legal de mercado, de vida, de animação, de tudo de bom. Então fica aqui a dica. Henriquito, a gente não pode esquecer de avisar as pessoas de dar aquele joinha, né? Se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as... Marco não fala assim, eu sei. Para receber as notificações. E além disso, deixa sua estrelinha, 5 estrelinhas no iTunes para alimentar o estômago de Henrique Lira, o cara mais paciente do universo. Ah, Michael, que bom que você sabe que eu sou o cara mais paciente do universo. Você tá mudado, Michael, que bom, viu? Mas sem delongas, vamos lá para o nosso querido show. Eu juro que eu sou esquizofrênico. Seu português tá ótimo, mesmo depois de 10 anos sem falar, tá? Ah, obrigado. Não, eu falo todo dia. Minha mulher é brasileira, meus filhos falam português também. Falo direto. Ah, que legal. Seus filhos nasceram aí? Eles nasceram aqui, mas a gente tá sempre indo pro Brasil, pra ficar com os avós, né? E esse ano a gente não foi, não. Tá meio difícil, assim, tá meio complicado. Mas a gente fala português em casa e eles estudam numa escola de línguas que é aqui perto. Eles aprendem italiano na escola. Meu pai era italiano, eu sou filho de italiano com brasileira, né? Então tô tentando manter as raízes na Itália também, com as crianças. Ah, que incrível. Há quanto tempo você tá em Los Angeles já? Eu vim pra cá, me mudei pra cá em 93, dezembro de 93. Ah, foi ontem então. Foi, pouco tempo. Vocês devem ter nascido por essa época. Então. um pouquinho antes. Então, abriu o jogo, né? É por aí mesmo. Rapaz, pra mim parece que foi ontem, cara. Fogo. Inferno, esse tempo voa. Cara, obrigado demais pelo seu tempo, tá? De falar com a gente. Tenho certeza que muito artista vai ficar muito feliz de poder escutar a tua história, as coisas que você tem a falar, as tuas impressões também do mercado de animação, de contar histórias, porque hoje existe tanta gente querendo criar a própria história e acreditando que é possível agora, e eu acho que inclusive é por pessoas como você que foi desbravando a mata aí na frente de todo mundo, e isso é muito especial receber aqui você. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Que isso. Prazer, cara. Tudo tá ótimo. Tem muita gente hoje em dia que quer fazer isso, sim. E é muito mais fácil você fazer isso hoje em dia, em termos de colocar o teu material pro mundo, né? Com certeza. De divulgar, colocar... Pô, cara, você consegue ser uma celebridade no Instagram da noite pro dia. Não da noite pro dia, mas é possível, sabe? Uhum. Tem muito veículo. Os veículos são muitos. E você quase não precisa de depender mais de ninguém para mostrar o teu material. É incrível. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente está vivendo uma época que é assim, o começo de uma mudança mundial que é incrível. A gente está bem no começo, eu acho, viu? Ah, que ótimo. Então vamos voltar um pouquinho atrás e ver como era difícil então na sua época, porque você começou a animar nos anos 80, né? É verdade, nos anos 80. Nossa, falou com pesar. 80. Mas como é que era, cara? Lá nos anos 80, no Brasil, você começar a ter esse sonho, assim, de animação, cara? Como que era?
Pois é, uma coisa de doido, foi sem querer, viu? Eu achei, não foi por. Eu queria, mas eu não sabia que era possível, não fazia a mínima ideia, então eu já tinha desistido antes mesmo de tentar começar. E também fui muito influenciado pelos meus professores do colégio, que falaram que quando eu mostrava pra eles meus desenhos, olha só, eu quero fazer quadrinhos, quero ir pra França, quero virar francês, quero fazer desenho que nem o Moebius, que nem o... sabe, aquele sonho de fazer quadrinho e tal. Aí os caras olhavam pra minha cara e falavam, pô, que isso? Isso aí é besteira, perda de tempo, isso aí não dá em nada. Você vai fazer arquitetura. Arquitetura, mas não tem nada a ver com isso, né? Você desenha, então vai fazer arquitetura. Naturalmente, né? Eu desenhava, tinha que fazer arquitetura. Aí, meu Deus, mas como é que eu vou construir prédios? É impossível, vai cair tudo. Eu sou completamente inconsequente, vou ser o pior arquiteto do mundo. Frustradíssimo, aí já fiquei imaginando meu futuro como arquiteto. Ia ser uma vida horrorosa. Não que eu acho que a arquitetura seja uma profissão péssima, mas pra mim era, que nem eu ser médico, doutor, né? Eu passo mal com sangue, imagina, um doutor que passa mal com sangue. É uma coisa, um arquiteto que não sabe fazer, que não gosta de fazer prédio. Não sei, foi difícil. Mas eu acabei, mas como todo artista, é meio que uma condição. Hoje em dia eu acho plenamente que uma condição, uma tendência cerebral que você não tem como escapar e que você precisa daquilo para é como se fosse, sabe, você não é como se fosse um daltônico, né? Uhum. Você ouviu o mundo daquele jeito e você se relaciona com o mundo daquele jeito e é uma coisa que é meio além do seu controle, pelo menos é assim comigo, sempre foi comigo assim. Eu sou daquelas crianças que nunca parou de desenhar, como muitas crianças que não param de desenhar. E eu tive a sorte de ter uma mãe que deixava eu fazer isso, não falava que isso era um absurdo, que vai ser arquiteto. Os meus professores falavam que eu tinha que ser arquiteto, mas minha mãe não, falava, tudo bem, meu filho, que bonito, que desenho lindo. Você é um gênio. Clássico mamãe, né? Clássico assim. mamãe. Você é um gênio, coisa linda. E ela colocava meus desenhos em concurso, as amigas dela que davam aula, elas incentivavam, né? A fazer assim, faz um cartaz para minha aula de história. Aí eu fazia um cartaz, aqueles desenhos de criança. Ela, que lindo, ela pagava, me dava. Meu primeiro dinheiro eu ganhei quando eu tinha 12 anos. Olha aí, já sendo freelancer aos 12. Aos 12 anos, eu falei, você é ilustrador? Eu não vou ser arquiteto. Isso aqui dá dinheiro? Isso dá dinheiro. Eu descobri aquele primeiro dinheirinho que eu ganhei da amiga da minha mãe, por ter feito um cartaz para aula de história dela, que nem sei se funciona direito, porque, imagina, desenho de criança. Foi a minha primeira experiência de ilustrador. E aí, a partir daquele dia, eu quis virar ilustrador. Que ótimo. Aí comecei a copiar todos os ilustradores que tinham em todas as revistas que eu via. Principalmente a Playboy, que era uma revista que, bem, aos 12 anos, né, a criança nos anos 80, é claro que vai querer uma Playboy. Tem que ter todo garoto, tem que ter uma porcaria, uma Playboy. E aí, eu mal sabia que aquilo era um portal do cartoon, né? Os melhores cartunistas da época, eles desenhavam para Playboy. O Ziraldo fazia cartoons maravilhosos para Playboy. Era uma coisa incrível, Playboy era uma coisa fantástica. Se você passasse das outras páginas, né? Quando você cansasse de ver as mulheres peladas, você acabava caindo nos desenhos. E era o que eu fazia, ficava nos desenhos, aí copiava todos aqueles desenhos, aí comecei a desenvolver um estilo meio camaleônico, ficava copiando muita gente, aí depois, mais tarde, copiei muita gente do heavy metal, daquela revista heavy metal, o Metal Hurlant. E aí comecei a comprar quadrinho cabeça, né? Aí quando eu comecei a crescer, comecei a comprar quadrinho cabeça. Sempre gostei de ler muito. Sempre lia muito os realismo mágico. Sempre fui muito influenciado por... meu Deus, você me escapa o nome. 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão? Você nunca viu 100 Anos de Solidão? Não acredito. 100 Anos de Solidão mesmo, Macunaíma. Gabriel Garcia Marques. Muito, isso, exatamente, Garcia Marques e Macunaíma. Quadrinhos que eram surreais também. Eu adorava Goscinny, aprendi a escrever, a inventar histórias com a narrativa do Asterix, né? Eu comprei todos
os volumes do Asterix, lia todos eles. Depois que do primeiro ao último, depois voltava ao primeiro de novo, relia tudo de novo, aí voltava, relia tudo de novo. Eu estava estudando história, né? Storytelling. Eu estava estudando naquela época, eu não sabia, não fazia uma ideia. Eu pensei que eu ia virar ilustrador, mas o que eu estava fazendo era estudando história. Eu fazia história em quadrinhos, comecei a fazer história em quadrinhos, comecei a publicar, jovem ainda, né? Nessa época mesmo. Porque quando você recebe um prêmio desse, que é a amiga da minha mãe, e pagar por um desenho, você acaba se sentindo um profissional, pelo menos era o que eu me sentia. Então eu me senti um profissional já maduro, então eu ter copiado o desenho dos outros e meio que desenhava parecido com os bons, eu me achava que já estava pronto. Então, eu tinha a coragem de ir lá no Rio. Eu morava em Petrópolis naquela época. Eu desci até o Rio, ia em todas as editoras, fui na Rio Gráfica, fui em São Paulo, na editora que publicava Playboy. Eu ia de cara, assim, com minha malinha, cheia de desenho dentro, achando que eu ia ganhar uma página, uma spread page da Playboy, né? Claro que isso não aconteceu, mas eu acabei conseguindo publicar quadrinho em São Paulo. Quadrinho ou era de terror ou era de sacanagem. E eu acabei descobrindo, conversando com outros quadrinistas na época, que eles começavam as histórias, que eles também tinham que escrever e desenhar, né? Porque era tão pouco dinheiro que você ganhava que você tinha que acabar fazer tudo. Fazer letra, fazer o ink, fazer o desenho, a lápis, depois passar o ink, depois escrever a história. Aí a gente tinha que fazer tudo. E eu descobri uma técnica muito boa que até hoje eu aplico. Eu apliquei essa técnica no Bob Esponja também, que é começar pelo final. Você começa a história pelo final, o que vai acontecer no final, e você desenvolve a história inteira a partir daquele final. Que interessante. Uau, que interessante. E isso é uma coisa que eu aprendi no quadrinhos. E às vezes eram 4 páginas que eu tinha que ilustrar. E às vezes eram 8 páginas. Então a história tinha que estar de acordo com o número de páginas, né? Quando você abre a página, você vê a coisa se desenvolvendo, e quando a última página era única, então a história toda se fechava naquela única página. Então não só eu tinha que criar a história, mas também visualmente, graficamente, como é que aquela história se resolvia, né? Então eu lia muito quadrinho de terror, Choque, Cripta. Tinha muitos quadrinhos que eu li para entender a técnica, e esse foi meu estudo. Eu estudei dessa forma. E animação surgiu muito, mas muito depois. Já tinha meus 20 e poucos anos. Fui fazer faculdade de Belas Artes, acabei querendo ser pintor também. E descobri que para ser pintor você tinha que virar professor, porque assim que você ganha dinheiro. Pintura é um hobby, né? É um hobby. Na pintura é hobby. Pintura é hobby. Você tem que ser professor, tem que entrar na academia. Eu falei, eu quero ser um quadrinista, ilustrador, pintor. Uma vez eu me lembro que tive uma exposição, e que eu já estava fazendo exposições, né? Quando me formei, já fazia várias exposições. Eu era completamente louco. Eu achava que o mundo ia acabar se eu não fizesse isso que eu tinha que fazer, porque realmente ninguém ia me ajudar. E que a minha mãe tinha me convencido que eu era um gênio. Você queria contar pro mundo, né? Eu queria contar pro mundo. Olha só, realmente todo mundo... E uma pessoa normal que desenha e tal, mas não era aquela coisa. Mas minha mãe colocou aquilo na minha cabeça e eu vivi com essa maldição, né? E muito tempo depois eu vou descobrir o que minha mãe fez comigo. Que ela me ajudou muito a ter me falado isso, porque ela me deu muita coragem. Para enfrentar o mundo, né? Que tá totalmente contra você. Você é sozinho mesmo. Como artista, você não tem suporte nenhum, né? Você luta contra o planeta inteiro, que não tá se lixando muito para você. Nossa, eu imagino... Quer dizer, eu não imagino como é crescer num contexto desse e conseguir conquistar tanta coisa legal, né? Chegou num momento, então, que você resolveu fazer o seu primeiro curta, o El Macho, né? Isso, foi o primeiro curta. Mas olha só, eu me formei em pintura. Depois eu resolvi recomeçar de novo a faculdade para aprender escultura. Fiz 1 ano de escultura, porque como eu ia virar professor da Faculdade de Belas Artes, eu ia virar escultor, pintor, quadrinista, etc. Você já estava decidido que ia virar professor? Estava decidido. Então, para virar professor, eu tinha que aprender animação também. Como assim? Porque tinha professor de animação na Belas Artes. Eu falei, eu desesperado do jeito que eu era, se eu não conseguir ganhar o suficiente como professor de pintura, eu tenho que ganhar também, tenho que completar como professor de animação também. Eu comecei a dar aula no Sesc, eu me lembro, e tinha uma aula lá que eu tinha que dar que era de animação, eu me lembro que era isso.
E ia começar em 3 meses a aula. Então eu tinha 3 meses para aprender a técnica de animação. Ah, tranquilo. Tranquilo. Dá pra fazer. Tranquilo, fácil. E aí eu cheguei e fiz um curso que estava aberto na Laura Alvim, e foi aquilo que mudou completamente tudo. Laura Alvim, em 1985, eu acho, 86, uma coisa assim, eu acho que foi 86. O Fábio Lenini, a Ida Queiroz, o César Coelho, que depois viraram os mestres do Animamundi, né? Criaram o Animamundi. Eles estavam lá dando aquele curso. Eu caí no colo desse pessoal, por pura coincidência. O curso era sobre... Você aprendia a técnica de animação rapidamente e fazia um filminho de 30 segundos. Eles ofereciam o filme, né? 35mm para filmar e tal. E eu fiz aquele curso querendo aprender animação para dar aula de animação. Acabei me apaixonando e fiz um curta que se chamava A Porta. Eu acho que está online, eu coloquei no Vimeo. Está no Vimeo, acho que meu curta, A Porta. Foi em 86, eu me lembro perfeitamente que eu fiz o curso, agora que eu me lembro. E esse videozinho foi considerado entre lá os alunos, né, entre a gente, o melhor videozinho, melhor animação do grupo, sabe? Porque tinha uma história, um início, meio e fim. Eu apliquei umas técnicas de história em quadrinhos e coloquei lá o personagem tendo que passar pela dificuldade, né, alcançar o que ele queria. Tinha um fim, né? Eu comecei aquela história pelo fim, eu apliquei a técnica que eu tinha aprendido com quadrinho. E por causa daquele curta, o pessoal do CTAV, o Fábio e o César, me chamaram para fazer clean-up de um curta, de um média-metragem que eles estavam fazendo, né? E o dinheiro que eles ofereciam era muito pouco, era irrisório, mas para mim estava ótimo, maravilhoso. Eu vou aprender como se faz um filme, né? Trabalhar com os caras, ver como é que eles fazem o som, porque para mim era um mistério aquilo tudo. E eu me lembro que nessa época eu já fazia ilustração para a capa da Mad Magazine, fazia ilustração para umas gags lá de dentro, eu publicava já em São Paulo quadrinho. E eu já fazia minhas exposições, já fazia isso tudo, sabe? Já eu atirava pra tudo que é canto, cara. Porque você tem que atirar pra todo lugar, todo lado. Então essa minha tendência camaleônica meio que me ajudou a me meter em animação também. E eu me apaixonei por aquilo. E o Marcos Magalhães, me lembro perfeitamente um dia que eu estava fazendo um clean-up de uns desenhos lá, chegou pra mim e falou assim: Enio, eu tô com um filme sobrando aqui, uns 2 minutos, uma lata de 2 minutos, 35mm sobrando. E, pô, eu vi teu portfólio do caramba, teu desenho é muito legal, eu acho que você pode fazer muito mais do que você tá fazendo, eu sei, eu tô te reconhecendo, e eu queria te dar a chance pra você fazer um filme seu. Eu quase desmaiei, me urinei nas calças naquela hora lá. Comecei a ter umas convulsões pásmicas. Eu fiquei imaginando todas as histórias que eu tinha feito até aquele momento na minha vida. Todos os pinturas, passou assim, a minha vida inteira passou na minha frente. Eu falei assim, eu tenho várias histórias que eu quero te apresentar, cara. Ele, que bom, então faz aí um storyboard, sei lá, uma ideia e traz. Aí eu virei à noite fazendo várias histórias. Dia seguinte eu levei pra ele e falei, pô, mas tão rápido. Eu, tranquilo, é só umas ideias que eu tive aqui. Aí mostrei pra ele várias ideias, né? Várias ideias, ele olhou assim, aquela cara séria dele, falou, não tem nada bom não, cara. Nossa! Aí eu, porra, Marcos, essa é a minha vida, rapaz. Eu queria ter não tá bom não, faz uma coisa mais legal, assim, tá, uma coisa mais tem a ver com a tua vida, sei lá, com o Brasil, não sei, um lance assim, porque o Marcos tinha vindo, olha só, a experiência do Marcos é Cannes. Uhum. Imagina o Marcos em Cannes, com o curta dele em Cannes, e depois virar o mundo vendo curta-metragem. A vida dele era desanimada. A minha vida nunca tinha sido desanimada. Aí eu falei assim, porra, filha da mãe, vou criar um troço que dá uma porrada na cara desse cara, um troço um absurdo de filme. Vou colocar muita sacanagem, vou colocar a câmera alucinada, vou revolucionar tudo. Eu queria chocar o Marcos. Só de raiva. Só de raiva, assim, pra chocar o cara. Ele quer um troço que é tá bom, vou mostrar pra ele. Aí eu apresentei o Almaty pra ele. Aí eu falei, um marido extremamente ciumento,
uma mulher gostosíssima andando pela rua, tem um maluco de um detetive, mas você não sabe que é detetive, você só vai descobrir que é detetive depois, mas o cara é um sacana, ele tá cheio de mulher pelada em volta dele. Aí comecei a falar aquilo assim na revolta, e o Marcos foi assim, brilhando o olho dele, foi abrindo um sorriso absurdo, e fez, meu Deus, essa ideia é genial! Essa ideia é ótima! Aí eu olhei pra ele e disse, meu Deus, agora que eu tô entendendo como é que você se comunica com o mundo, né? Você tem que chocar o mundo, você não adianta fazer suas histórias pessoais, assim, pequenas e elaboradas, você tem que fazer uma coisa que as pessoas levem, se choquem, sabe? Uma coisa que as pessoas fiquem impressionadas. Aí, isso eu criei da noite pro dia, né? Meu mais querido da noite pro dia. Foi o pitch dele. Aí ele falou, que bom, agora faz o storyboard. Eu nunca tinha feito storyboard na minha vida. Pô, faz o storyboard. Aí comecei a fazer uma história em quadrinhos do filme. Aí fiz uma história em quadrinhos, o cara olhou, maravilhoso. Tá bom, vamos lá, tá aqui o filme. Pronta, faz a animação, tem papel aqui, começa a animar. Como assim? Aí que o bicho... aí que o bicho pegou. Meu Deus, eu tenho que animar isso? Tá bom. Aí eu não sabia animar, né? Quer dizer, eu sabia pelo aquele curtinho que eu tinha feito 30 segundos, eu aprendi muito olhando a animação do Fábio Linini, muito com o César, com a Ida, com a Patrícia Alves Dias, que estava fazendo a animação dela, Rodrigo, que fez a animação. Eu aprendi a fazer a animação olhando os caras. E depois eu pedi pra minha mãe, a gente tem que comprar um VHS de 4 cabeças. A minha mãe, que é isso, minha filha? É um VHS que a gente grava um filme e consegue ver frame a frame na televisão. Isso que eu tinha ouvido falar. Aí a gente comprou um VHS de uns colegas que estavam vindo lá dos Estados Unidos e era o único que tinha, assim, eu acho que era... Qual era a marca? Não sei qual era a marca, mas eu sei que eu gravei, o primeiro desenho animado que eu gravei na televisão foi um Bugs Bunny. Uhum. E eu gravei aquele filme e depois fiquei vendo frame a frame. Aí eu vi a técnica. Dava pra ver perfeitamente, quadro a quadro, como é que o cara tinha feito, como é que o Chuck Jones tinha feito o Bugs Bunny. E aquilo foi portal pro universo, cara. Caramba. O meu VHS e ver o filme frame a frame, eu aprendi tudo que eu sei de animação, que eu sabia de animação para fazer o El Mate com o Chuck Jones e com os desenhos da Hanna-Barbera. Da Warner Brothers, não da Hanna-Barbera, da Warner Brothers. Uhum. Dos anos 50. Por isso que o El Mate tem um gosto meio de anos 50. Eu passei toda aquela informação que eu aprendi estudando esses filmes pro El Mate, né? Uhum. E eu levei 2 anos para animar o El Mate. Nossa. 2 anos, eram 25 minutos. minutos. Tem 10 minutos? 9 minutos e meio que tem esse filme. Ok. Mas eu não parei por aí, não. Eu resolvi, bem, já que todo mundo faz desenho animado com fundo parado, eu vou fazer o contrário. Eu vou mexer o fundo o tempo todo. Vou não só contar a história, vou mexer o personagem, mas vou mexer o fundo e vou usar uma lente grande angular para fazer o meu filme. Era uma pretensão absurda, né, cara? Imagina, um cara que nunca fez desenho animado pensar em fazer isso tudo, era porque realmente eu queria chocar o planeta. Essa era a minha intenção, né? Minha intenção era de chocar todo mundo, fazer um troço que ninguém viu antes, que era uma coisa completamente nova. Aí, enquanto eu fui fazendo o El Mate, nesses 2 anos, eu fui desenvolvendo outras pequenas peculiaridades no filme, como, por exemplo, como ele não tinha voz, não tem som, o diálogo vai ser todo feito em imagens, né? Então, quando o detetive está no telefone falando com o marido sobre a mulher dele, ele põe, pum, aparecem duas pequenas, como é que é, buraco de fechadura, e mais a mulher pelada rapidinho, sabe? Uhum. Você entende o que o cara tá falando, né? Visualmente você entende, é uma linguagem que eu tinha feito e que eu nunca tinha visto antes, e eu fui criando enquanto eu estava animando o filme, isso não estava no storyboard. Isso foi acontecendo enquanto eu fazia o filme. E Você foi dando seus inputs no meio do filme, assim, meio que ignorando o storyboard? Fui ignorando o storyboard, porque o storyboard é pra ser 2 minutos e meio. O filme ficou em 9 minutos e meio. Por isso que eu demorei 2 anos pra animar aquela porcaria. Depois que eu finalmente animei aquele negócio, eu não sabia como é que tava, porque eu tinha animado tudo, mas eu não tinha visto ainda a animação funcionava, sabe? Nossa. Era no flipbook, né? Eu ficava flipando assim, vendo, acho que o timing tá bom, mas eu não sabia se um corte de uma cena e outra ia funcionar. Aí então eu resolvi, bem, já que dessa cena pra essa eu não sei se vai funcionar o corte, porque eu não entendia de câmera, eu não sabia que a câmera era direita pra esquerda, que o personagem tinha que andar de um ponto a outro, técnicas que a gente tem que saber, domina pra fazer filme, eu não sabia, né? Tava descobrindo. Então eu
como eu não sabia se o corte funcionava ou não, eu resolvi animar a transição de um ponto ao outro. Então, o filme está todo animado. Todos os cortes, muitos dos cortes são animados, né? A câmera roda em torno do personagem para chegar a um outro ponto de vista. Como quando a mulher entra pela porta, você de longe vê o ponto de vista dele, de repente a câmera vira pro detetive, e o detetive vem se aproximando, aí a câmera vai, segue o detetive, fica por trás e entra pelo olho dele, né, pela pupila. E a gente entra no ponto de vista literalmente, para ver o que ele está vendo. Aquilo foi tudo invenção minha para não dar problema na hora do corte. Porque eu ia cortar, olhando o cara, de repente cortava o ponto de vista dele. Como eu não sabia se isso funcionava, não tinha como ver, porque não tinha como analisar a animação ainda, eu animei aquilo tudo, para ter certeza que as pessoas iam entender que era o cara que estava vendo. Aí, quando eu finalmente filmei o pencil teste desse negócio e editei, aí eu vi, meu Deus, esse filme é longo demais. Esse filme é muito doido, cara. É um filme muito maluco. Falei, cacete. Aí eu mostrei pro Marcos, mas caramba. Cara, que filme doido que você fez, rapaz. Essa câmera é maluca. Você tem um computador na tua cabeça. E aí foi assim que eu fiz o mate. Isso foi para animar, né? Então, o Fábio tinha ido, acho que nessa época ele tinha conseguido um emprego na Universal, lá na Inglaterra, e eu acho que o Celso também estava lá, tinha um pessoal que estava lá na Inglaterra. Aí eu falei pro Marcos, Marcos, o Fábio, eu mandei para ele a fita do copião desse Dual Mate, para, de repente, se rolasse uma oportunidade para virar de animador ou qualquer coisa, né? Eu podia entender como é que eles faziam o filme, como é que eles faziam a música e tal, para ter um pouco mais de experiência, né, numa produção de longa-metragem. E foi quando eles me chamaram para ir para lá. Aí eu fiquei em choque, me deu um torcicolo que eu fiquei de cama uma semana com torcicolo. Tão nervoso que eu fiquei. Caramba. Cara, porra, eu vou pra Inglaterra, não sei falar inglês. Como é que vai ser? Aí eu odiava inglês. Eu falava italiano, né? Eu queria ir pra Itália. Se eu fosse pra algum lugar, seria Itália, porque eu falava italiano. Mas pra Inglaterra, aí fiz um curso de inglês durante o tempo, antes de ir pra lá, né? Pra ver se aprendi alguma coisa. E aí eu acabei indo. O meu inglês horroroso, aprendi a falar Cockney. Não inglês, mas Cockney, que é outro inglês. É complicado. Pois é. E acabei ficando lá 4 anos na Inglaterra. Trabalhei no American Tail 2, trabalhei no We're Back e trabalhei no Balto. Foi quando eu finalmente consegui guardar dinheiro suficiente para terminar o El Macho. Aí voltei ao Brasil, em 6 meses eu terminei o El Macho. Eu chamei o Marcos para me ajudar a fazer a parte do som. Ele também tinha um contato lá com a Xerox do Brasil e eles me emprestaram uma máquina Xerox que ficou lá em casa uns 3 meses, né? Tinha tempo de duração. E toda a animação que eu tinha feito em 2D, em papel, eu passei e xeroquei aquilo tudo e para que ficasse pelo menos consistente o look, né, de lápis. E a personagem feminina, que era colorida, aquilo eu tinha que montar uma equipe, porque não dava para fazer aquilo sozinho. Lápis de cor, né? Lápis de cor. Eram 2.800 desenhos da mulher, tinha contado. Até hoje eu sei. 2.800 desenhos. Eu demorava mais ou menos um dia inteiro para fazer 3 daqueles desenhos. Eu sozinho demorava um dia inteiro para fazer 3 desenhos. Então, com a equipe, eu desenvolvi um método um processo meio que como faz hambúrguer no McDonald's. Um faz uma parte, o outro faz outra parte, o outro faz outra parte, e o que tem melhor mão no desenho fazia o final, né? Fazia sombra, o highlights e tal. E eu fiz isso, essas 5 etapas de como colorir a personagem feminina, para cada cena. Então, de manhã eu ficava fazendo isso tudo, ia de tarde lá para o estúdio do Campo 4, que era da Ida e do César Coelho, e eles tinham montado uma equipe para colorir esse personagem. E era só isso que eles faziam, eles ficavam fazendo isso uns 6 meses. Por causa deles eu consegui terminar o filme, né? E o filme foi filmado em 35mm. Acho que custou $2 mil só para comprar o latão de 35mm. Nossa. Mas a filmagem, eu aluguei uma câmera, foi mais $2 mil. Quer dizer, a
conta tava tava crescendo o filme independente. E um projeto que não tinha nenhuma previsão de retorno financeiro, né? Você fez porque Não. você queria finalizar o projeto e... Eu queria finalizar o projeto. Quando eu voltei ao Brasil com a grana pra fazer o filme, eu falei pro Marcos, eu vou desistir, eu não vou fazer esse filme não, cara. Muito trabalho pra terminar. Ele falou, você é louco, você animou essa porcaria toda, cara. Demorou 2 anos pra animar esse negócio, você tem que terminar esse filme. Mas não tem mais nada a ver comigo, essa mulher pelada, todo mundo vai ficar vendo essa mulher. Cara, sei lá, vai ficar sem graça quando passar no cinema, ninguém vai olhar, o que vão pensar de mim? Falei, agora já era, meu filho. Você fez, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai, você vai levar pancada de um lado e vai ter gente que vai gostar do outro, isso é assim normal. Eu também, acontece comigo também com o Miau, também aconteceu isso comigo, tem gente que adora, tem gente que me odeia por causa dele. Aí, pô, então não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Quando você põe uma obra dessa no mundo, se ela for boa mesmo, ela vai chamar atenção. E se chamar atenção, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai odiar. Não tem como você escapar disso. Se tiver gente que odeia o teu filme, isso é um bom sinal. Significa que ele foi visto por várias pessoas. Aí eu, tá bom, Marcos, você me convenceu. Foi quando eu terminei o bendito filme. E aí eu tava sem grana pra fazer o som, aí o Marcos perguntou se eu conhecia alguém que conhecia alguém que conhecesse alguém que conhecesse o Herbert Viana. Aí eu conheci, assim, uma ex-namorada que foi namorada de um bom amigo do Herbert, e foi por aí que eu consegui entrar em contato com o Herbert. Ele olhou o filme, achou maravilhoso, e o Herbert foi um santo que caiu do céu com asas e um halo na cabeça. Falou assim, pô, eu faço de graça, não precisa pagar nada. Eu falei, Herbert, você é meu salvador. Aí o Herbert foi aquela coisa maravilhosa que ele me fez o som inteiro de graça pra mim. Caramba, que sensacional. Nossa, que Aquele som maravilhoso. Pô, um presente maravilhoso. Mas aí eu tinha que arranjar um editor, né, de som, né, para colocar isso tudo no filme. Foi aí que eu conheci o Chico Neves, que tinha sido o editor deles, de um dos álbuns que ele tinha feito, que o Paralamas tinha feito. E o cara virou super amigo meu, ele também casou com o filme, paguei absolutamente nada pro cara, muito pouco. O pessoal trabalhou nesse filme de graça, praticamente, cara. Quer dizer, mesmo assim eu gastei $15 mil. Uhum. Mesmo trabalhando de graça custou $15 mil. Custou $15 mil, isso em 90 e já era 93, né? Já era 93. Se você acumular todo o tempo, deu uns 8 anos que deu, desde quando eu fiz o pitch pro Marcos naquele dia até eu finalmente terminar o filme. Nossa. E quando eu terminei o filme, aí recebi a proposta para vir para Los Angeles, para trabalhar no Cats Don't Dance, que era um longo que eles estavam fazendo pela Turner Feature Animation, que era uma companhia nova. Tinha sido criada paralela a como é que era? Hanna-Barbera. Tranquilo. A Turner tinha comprado a Hanna-Barbera e resolveu fazer o feature version, né? O estúdio feature. Depois foi ele que criou também o Cartoon Network. Caramba. Aí eu vim pra cá nessa época que o Cartoon Network estava sendo criado. Eu me lembro do pitch da Powerpuff Girls, do Johnny Bravo. Eu me lembro daquele pessoal todo que saiu da Call Arts e fez o pitch lá pro pessoal da Hanna-Barbera e explodiram, né, com esses cartoons. Eu tava bem aqui quando isso estava acontecendo. Que sonho tá aí nesse momento. Senhora. Pô, fantástico. E foi quando o Mate foi terminou e eu deixei nas mãos do Marcos, porque eu tinha que vir pra cá pra trabalhar nesse estúdio, porque não existia ainda mercado no Brasil, não tinha nada no Brasil. Como é que eu ia sobreviver fazendo isso? Eu queria continuar fazendo isso, porque era muito bom, era muito legal, cara, trabalhar com isso. Depois você pega o gosto desse negócio, você não consegue parar. E eu não queria mais virar professor da Belas Artes. Eu falei, não, eu desisti completamente, vou continuar fazendo desenho animado até morrer. Vou tentar, né? Tem que correr atrás, onde estiver no planeta eu vou atrás, se estiver na China eu vou na China. É o que eu quero fazer, eu vou tentar fazer em qualquer canto. E Los Angeles foi uma opção, eu estava pensando em voltar para a Inglaterra, mas como pintou Los Angeles, falei, pô, Los Angeles o clima é melhor, deve ser mais parecido com o Rio, deve ser mais interessante. E aí eu deixei o Elmátio com o Marcos e ele abriu o Animamundi com o Elmátio. E eu não tava lá, porra! Aí o Elmátio foi pra Cuba, ganhou o primeiro prêmio em Clube Coral. E eu também não tava lá, não fui. Eu falei, porra, não é possível, eu tô perdendo tudo que eu fiz com o Elmátio. Tô perdendo esses festivais todos. Aí comecei a ir pra esses festivais todos. Eu tava já trabalhando aqui em Los Angeles. Uhum. Aí eu falei, olha, eu trabalho no filme, mas pelo amor de Deus, me deixa aí nesses festivais, que meu filme tá fazendo sucesso, eu tenho que ir. Aí o cara que era meu chefe era muito gente fina, eu tive uma sorte corna,
e tem um chefe muito legal. Falou, pô, claro, cara, você tá fazendo uma coisa que eu nunca consegui fazer, o sonho da minha vida é ter feito um curta. Falou, que bom. Aí eu fui pra Annecy, ganhei lá um prêmio em Annecy, fui pra Dresden. Visitei Dresden, cara, depois do muro de Berlim ter caído. Ainda vi uns prédios lá cheios de buraco de bala na Segunda Guerra Mundial. Experiência fantástica. Aí comecei a rolar todos os festivais, ganhei uma opção de prêmio. Depois a gente foi pra Gramado, a gente ganhou dois quiquitos em Gramado, dei um pro Herbert. O Herbert ficou, pô, legal, isso valeu por tudo, cara, maneiro. Que bom. Caramba, cara. E aí uma coisa foi puxando a outra, e de repente eu tô aqui há, sei lá, 30 anos, quase 25 anos. Logo depois, mais ou menos em 98, você começou a trabalhar em uma das minhas séries favoritas, que é o Bob Esponja, né? Ah, o Bob Esponja, Bob Esponja Como foi que legal. Você caiu cara. nessa série maravilhosa? Bem, a história é a seguinte, eu tava na Turner, fazendo longa-metragem, feature. O El Mate tá começando a ganhar repercussão em vários festivais. Eu conheci uma produtora que estava começando um departamento na HBO, que era para filme mais pro pessoal mais adulto, um filme mais adulto, mais maduro, né? E o meu filme cai nessa categoria. Não é um filme para criança. Uhum. E a HBO na época estava querendo fazer filme e desenho animado que era assim, mais sabe, para um público mais adulto. E ela me contratou para dirigir 2 filmes do Ralph Bakshi, que ele tinha acabado de ver. Sabe, o Ralph Bakshi, conhece, né? Aquele que fez o Fritz the Cat, que fez o Cool World. Sim. E fez também American Pop. Eu vi todos os filmes do cara, ficava assim, babando com o filme do cara. De repente estou trabalhando pro cara. E, Nossa, que aí incrível. dirigi 2 filmes que eram fantásticos, e aí a HBO resolveu comprar o El Mate para fazer seriado do El Mate. Eu falei, porra, não acredito. Mas aí eu entrei no sistema de Hollywood, cara, que eles pegam assim, adoramos o teu projeto, mas você tem que mudar tudo. Hã? Como assim tem que mudar tudo? A gente quer o nome só. A gente Gostou do tem que nome? mudar tudo. Gostou do nome, mas tem que mudar tudo. Pô, tá bom, eu mudo bastante. Aí começaram a mudar, e chegou num momento em que ficou bem diferente do que era, né? Mas eu entendi, então é assim que funciona aqui as coisas. Você nunca é dono do seu próprio trabalho, não é fazer um filme sozinho, você faz um filme pro estúdio. É um sistema completamente diferente. Eu entendi como é que era. E mesmo tendo dirigido os 2 filmes do Ralph Bakshi, eu meio que não tinha essa conexão direta como criador, né? Mas vendendo o El Mate, eu senti essa relação de criador, né, com os estúdios. E eu acho que naquela época eles acabaram mudando de ideia em relação ao departamento de animação e cancelaram o departamento, fecharam o departamento, despediram todo mundo, inclusive eu, e para colocar toda a grana que eles tinham extra para os Sopranos, porque os Sopranos estavam muito caro. Eles tinham que pegar dinheiro de algum lugar. E eles têm uma verba mensal, né, fixa. Canal pago, né? Porque é um canal pago, então aquela verba, ela entra, certo, mas é fixa. Então eles precisam, eles meio que são escravos daquela verba. Então eles têm que, quando um show está fazendo sucesso e exige e demanda muito investimento, eles acabam matando outros shows que não são tão grandes, outros filmes que não são tão maiores, não estão tão de sucesso, para poderem sobreviver, né? É assim que eles fazem. E aí eu caí nessa, foi horroroso, uma das épocas mais horríveis, porque eu subi lá no alto, de repente caí de cara no chão. Mas aí o que aconteceu foi que, eu vou tentar agora trabalhar em seriado de televisão, para ver como é que funciona, porque eu nunca experimentei seriado. Eu já fiz longa, eu já fiz especial para TV, agora como é que faz seriado? Eu não sei. Foi aí que eu montei um portfólio com os pilotos que eu tinha feito do El Mate, mais o meu curta também, saí mostrando os estúdios que tinham em Los Angeles, e um deles era a Nickelodeon. Eu recebi 3 propostas para trabalhar em 3 filmes diferentes. E a pior proposta era da Nickelodeon, do Bob Esponja. Era a pior proposta. Era que pagava menos, eu fazia menos. No entanto, o projeto era tão doido. Eu olhei para aquele projeto e falei, meu Deus, o projeto é completamente louco. Adorei. Que coisa louca, cara? Uma esponja que vive num abacaxi debaixo d'água, e debaixo d'água tem uma praia. Cara,
tem uma praia debaixo d'água, como é que funciona isso? Aí eu comecei a rir, eu vi que conectei legal com o Steven. Steve Hillenburg era louquíssimo, igual a mim. Aí eu falei, pô, então pra esse cara mesmo que eu vou desenhar, que eu vou trabalhar. E a gente desenvolveu a história, o primeiro season do Bob Esponja, assim, na loucura, né? Você pegou desde o início mesmo? No início. Eu fiz o primeiro... Eu fiz o primeiro episódio do Bob Esponja, que era o Bubble Stand. Bubble Stand foi o primeiro episódio do Bob Esponja. Ele tinha feito um piloto, mas o piloto não era tão louco quanto o que acabou acontecendo depois com o Bob Esponja. Ele era esperto, esse cara. O Steve era muito esperto. Ele começou a pegar gente que fazia curta, que estava assim, dando bobeira. E ele pegou esse pessoal todo e montou a equipe dele de story artists. Eram 4 grupos de um diretor de história com um assistente de história. Eu era diretor de história de um dos grupos, do primeiro grupo, junto com Eric Weise, que acabou vendendo projetos dele também, acabou se projetando muito em TV aqui. E a gente pegava, ele tinha uma equipe de escritores que escreviam assim outlines, que era uma página só de história. A gente pegava aquela página, às vezes a gente seguia aquilo, às vezes a gente não seguia. A gente inventava da nossa cabeça e fazia o que queria, enlouquecia com o storyboard. E era uma competição muito saudável entre nós, né? Todo mundo ficava competindo para ver quem fazia o outro rir mais, qual era o curta e ficar mais legal que o outro. E a gente ficava trancado na nossa sala durante uma semana, inventando o curta. Eles vão adorar isso aqui, vai ficar melhor do que aqueles caras lá. Vai ficar melhor que o outro, vai ficar legal. Era uma competição. Aí quando a gente mostrava, a gente fazia um pitch assim pra equipe inteira, a outra equipe ficava morrendo de raiva porque o nosso estava mais engraçado que os outros. Aí, então eles se trancavam lá e eles faziam um curta ainda mais engraçado que o nosso. Caramba, cara. E aí a gente ficava naquela competição um com o outro. Fórmula pro sucesso. Quem conseguia... ser melhor que o outro. E era exatamente isso que o Steve queria. Ele se cercou dessas pessoas, sabe? Com esse tipo de personalidade, né? Que é meio desesperado, né? Eu sempre fui meio desesperado. Assim, meio sedento, sabe? Com vontade de fazer uma coisa que fosse diferente e tal. A maioria ali, eu acho que queria isso também, né? Por fazer curtas, independentes e tal. É uma equipe pronta pra isso, na verdade, né? Todo mundo meio com sangue no olho ali de fazer um negócio acontecer. Exatamente. Era o único projeto naquela época aqui em Los Angeles que era louco desse jeito, que foi aprovado para ser feito. Esse é o problema, né? Ser aprovado para ser feito. Exatamente. O Steve ficou 2 anos para conseguir que alguém desse 6 episódios, dinheiro para fazer 6 episódios. Uhum. E foi o que fizeram. Eles tinham outros projetos que eles queriam fazer, a Nickelodeon queria fazer. O SpongeBob, eles não queriam fazer muito. Eles gostavam muito do Steve, né? Eles gostavam muito do Steve, ele dirigia o Rocco, e ele era uma pessoa que eles gostavam muito. Eles queriam manter ele no estúdio, dirigindo outros filmes, os filmes que eles queriam dirigir. Então eles deram assim uma cancha pro Steve falaram, faz aí esse projeto teu doido aí da esponja no abacaxi, não vai dar em nada, e quando você acabar com isso, com essa brincadeira, você volta e dirige nossos projetos. Aí quando eu saquei isso, eu vi o desespero do Steve pra fazer aquilo dar certo, de qualquer jeito. Aquilo tinha que dar certo, senão ele tinha que voltar e dirigir os outros filmes insuportáveis que a Nickelodeon estava fazendo. Chatíssimos, as coisas chatíssimas. Cat Dog, meu Deus do céu, quem é que se lembra do Cat Dog? Você se lembra do Cat Dog? Pô, eu me lembro muito bem. Angry Beavers, você lembra do Angry Beavers? Ah, nossa, eu lembro disso. Eu lembro. Né? Era péssimo, um projeto péssimo. Desculpa falar isso, mas como eu tô falando no Brasil, aqui ninguém vai ouvir. Porque eu falo isso, ninguém vai entender. Fala. Aqui, ninguém ouvindo isso aqui, fica chato pra mim, né? Pô, eles estão falando mal da gente. Mas como eu tô falando pro Brasil, então eu tô falando logo de cara, tô abrindo aqui o verbo, cara. Em português era castores pirados. Castores pirados. Meu Deus, que coisa chata que eram Castores Pirados. Em português ficou muito legal, cara, que a galera da dublagem ficou insana também, inventava um monte de coisa em cima da história, assim. Então era isso. Era por isso que ficava bom, porque o projeto era muito chato. Então graças aos dubladores, vocês tiveram uns bons shows aí. Uhum. E aí foi isso, eu fiquei, acho que 2 anos trabalhando no Bob Esponja, quando a Nickelodeon decidiu cancelar o Bob Esponja. Eles falaram, não vai ter mais Bob Esponja, chega. E o Steve entrou em colapso e eu fiquei deprimidíssimo. Eu falei, pô, que sacanagem. Aí foi quando eu fui pra Disney, pra trabalhar no Teacher's Pet, que era o projeto feio da Disney.
Era baseado no Gary Baseman, o ilustrador de Nova York. Cara, gente finíssima também louco, desesperado. Eu sempre trabalhei com pessoas meio desesperadas, meio doidas. Você acaba atraindo, né? Pois é, acaba sendo atraído também por essas pessoas e por esses projetos, que eram assim doidos e diferentes. Uhum. Mas falei, pô, Steve, desculpa, cara, mas eu vou sair fora, não vou conseguir ficar aqui trabalhando no Cat Dog, não. Eles tinham me chamado para trabalhar no Cat Dog, iam dobrar o meu salário. Eu falei, não tenho capacidade de fazer isso, eu vou entrar em depressão. Aí foi quando eu fui pra Disney para trabalhar no Gary Baseman, que é um filme feio da Disney. Caramba. E você ficou um tempo na Disney, né? Você também fez Dumbo 2, que eu nem sabia que existia. Pois é, eu trabalhei no Dumbo 2 e depois eu trabalhei no longa do Teacher's Pet. Mas aí eu já tinha vários projetos que eu queria fazer um pitch em Los Angeles. Eu já tinha várias bíblias, que eles chamam de Bibles, né? Uhum. De vários projetos, já tinha vários contatos, já conhecia todo mundo. Falei, pô, agora eu vou me dar bem, vou fazer meu projeto, tal, não sei o quê. Aí pedi demissão da Disney. Porque Esse pra você homem apresentar... é uma coragem que eu não vou falar, viu? Você tem que fazer isso, cara. Eu não tinha mulher nem filhos naquela época. Meu aluguel era baratinho, meu carro já estava pago. Então eu podia me dar o privilégio de ficar alguns meses sem trabalhar, sabe? Uhum. E como eu conhecia todo mundo, aí eu podia fazer freelance, eu podia arranjar emprego rápido, não era muito problema. Mas eu pedi demissão e pronto, tá pronto. Agora eu vou fazer. Aí eu me encontrei com uma produtora que era maravilhosa e ela ficou me bancando, assim, bancando não pagando dinheiro, mas queria fazer partnership comigo, né? No projeto. Isso é muito bom quando você não está sozinho, quando você se alia a uma pessoa para trabalhar em animação, você precisa de aliados. Você não pode fazer nada sozinho. É impossível fazer um filme sozinho. Você tem que se unir aliados. Um produtor forte, ou um projeto forte, um escritor, ou então um ator, sabe? Você tem que estar aliado, alguma coisa assim, grande, forte. Uhum. E ela era minha aliada. Aí eu pedi demissão, eu fiz umas esculturas dos projetos, ficou fantástico o negócio. E a gente marcou de fazer um pitch na Nickelodeon, no Cartoon Network, tudo. A gente já tinha marcado esse pitch para todos esses lugares, mas o negócio é que a gente tinha marcado para setembro 12 de 2000, 2001, eu acho, era 2000. Foi um dia depois do 9/11, cara. Nossa. 2000. 2000. Foi um dia depois do 9/11, a nossa reunião na Nickelodeon. Caramba, cara. 2001, na verdade, foi. 2001. Foi em 2001. Meu Deus do céu. Que humor, depois né? do ataque das torres, os Estados Unidos entrou em luto e entrou em colapso emocional. Claro. Eu nunca vi esse país assim, nesse estado de lá. Eles nunca imaginavam, ninguém nunca imaginava que uma coisa absurda daquilo ia acontecer, né? Uhum. Aquilo é inimaginável. Então, o país entrou em depressão. E para um estúdio comprar um projeto teu quando tá em depressão é impossível. Aí por causa disso, Nossa eu fiquei, senhora. eu acho que um ano e meio sem trabalho. Fiquei sem trabalhar porque muitos dos estúdios começaram a despedir gente, muitos projetos começaram a ser cancelados, eles não produziam mais nada. Mas como afeta, né? O país entrou em colapso emocional por um ano e meio, até que começou uma guerra começou a guerra, as guerras loucas todas começaram a partir daquele momento, né? O mundo tá apodrecido até hoje por causa daquilo, né? Quer dizer, claro que veio antes disso, mas aquilo foi o estopim, né? Que começou esse desbalanço mundial, começou ali, né? E, bem, aí eu acabei tendo que voltar a desistir dessas ideias todas e trabalhar em algum lugar. Foi quando a DreamWorks me ofereceu uma posição de storyboard artist para o Madagascar. Né? Eu adorei o Madagascar. É muito legal, projeto muito legal. Foi quando eu conheci o Tom McGrath, que ele era co-diretor, ele era head of story, virou co-diretor do Madagascar. E a partir daquela época eu fiz um pitch para ele dos episódios do Bob Esponja. E é assim que a gente consegue emprego aqui, né? A gente tem que mostrar o próprio trabalho, né? Então o pitch do Bob Esponja, que eu fiz assim para uma sala grande, cheia de produtor e diretor, fiquei super nervoso. Mas ficou engraçado, o cara achou aquilo engraçadíssimo, falou, pô, te contrato agora, cara, você vai trabalhar no Madagascar, que é um filme super surreal, e eu acho que você vai estar perfeito para isso. E aí eu dei sorte, porque eles estavam precisando de gente e eu estava lá disponível, e foi muito legal trabalhar no Madagascar. Acabei trabalhando no primeiro, segundo, terceiro, aí virei head of story nos 2 curtas,
E aí acabei virando a Head Story do Turbo, depois do Boss Baby, aí passaram-se 15 anos. Cara, Tô verdade. Aqui no Brasil, sabe, É. saiu como o Poderoso Chefinho, né? Poderoso, maravilhoso o título. Poderoso Chefão, é muito bom. bonitinho. É muito bom, o título é muito legal, cara. Falei, pô, cara, por que a gente não cria um título assim aqui? Não tem como criar um título assim aqui. Boss Baby é o nome do livro, mas Poderoso Chefinho é genial. Muito bom. E é isso, cara. E de repente, de 86 pra cá, parece que o mundo rodou numa velocidade absurda. Parece que eu entrei em speed motion, sabe? Essa que é a sensação que eu tenho. Depois que eu fiz aquele curta na Lara Alvim, o mundo não parou pra mim. Entrei num rodamoinho absurdo e não consegui parar até agora. Mas você acha isso bom? Você acha isso ruim? Você não acha Não, você isso acha isso é maravilhoso, é incrível. É impressionante. Eu entrei num turbolinho, numa aventura que eu jamais imaginaria que eu jamais teria como conceber, prever, sabe? Não é uma coisa que eu previa, que eu queria fazer, não. Eu entrei meio que sem querer e fui tomado por isso e claro que oportunidades acontecem para todo mundo nessa vida, né? É bom quando você não sabe se você está tomando a oportunidade certa ou errada, você vai só sacar depois de um tempo, né? É interessante observar que a impressão que eu tenho é que você nunca se preocupou muito com essa questão de qual que será o próximo projeto, mas sim preocupado em fazer um bom trabalho, né? O tempo todo. Isso, exatamente. Fazer um trabalho bom, um trabalho que fosse fiel a mim, né? Ao que eu acreditava, que era uma coisa boa, legal. Claro que eu fiz muita coisa que deu errado. Eu contei a história aqui super editada, né, pra vocês. Mas tinha muitos projetos que deram errado, que eu fiquei 1 ano no projeto, e o projeto foi cancelado. Tem muita história, mas você tem que ter paciência às vezes e ver quais são os passos que você tem que dar, né? Ainda mais numa carreira artística que é tão imprevisível. Eu acho que todas as carreiras são imprevisíveis, mas essa ainda mais, porque não tem como prever direito para onde o que você vai fazer. É tão subjetivo, né? É uma questão de gosto também. Não, com certeza. Né? Como médico, você sabe que você vai ser um especialista de uma certa coisa, você vai ser um bom profissional, você vai trabalhar num hospital e a tua vida inteira, a carreira inteira vai ser feita ali e você vai se aposentar bem, né? Você planeja a vida inteira com uma antecedência absurda, né? Precisa absurda, está tudo planejado. Eu tenho inveja dessas pessoas porque elas para mim, são geniais, são o meu ponto de referência. E é mais ou menos isso que eu tentei fazer. Tentei ter esse tipo de visão, sabe? De futuro, com uma carreira que é completamente imprevisível. A sua trajetória dá muitas dicas, acho que pra quem tá querendo começar nesse mundo de animação também, assim, né? Então, você acha que até hoje, que na verdade, até muito mais barato de produzir uma animação autoral, né? Um curta autoral, até hoje se sustenta esse caminho, você acredita, pra digamos assim, chegar em empresas americanas, assim? Você ainda acredita nisso? Pra fazer um projeto autoral e apresentar ele pra essas empresas? Eu fui fiz parte de um painel esse fim de semana, no sábado, onde estava o Jorge Gutierrez, aquele cara que fez o The Book of Life, sabe, o diretor do Book of Life. E ele fez também o El Diablo, um lutador, eu acho que era El Diablo, sei lá qual era o projeto, mas ele vendeu vários projetos, e ele tem uma história parecida com a minha. Ele veio do México, ele morou em Tijuana e ele tentou um espaço na Call Arts. Ele trouxe um portfólio que ele tinha falado que ele tentou fazer um portfólio para os americanos, né? Então tinha lá, ele desenhou o Mickey Mouse, ele desenhou o Pato Donald, ele desenhou uma bandeira dos Estados Unidos, a flag dos... Nossa, ele foi longe. Ele foi bem longe. Fez assim exatamente o que você não pode fazer. E ele tinha levado também o portfólio dele das pinturas dele, que eram totalmente mexicanas. Sim. Pinturas maravilhosas. Ele tinha levado lá para Call Arts, ele apresentou o portfólio dele, coitado. O que ele achou que fosse dar certo, que era o que ele achava que os americanos queriam ver. E o professor na época olhou para aquilo, olhou para ele assim: isso aqui é uma porcaria. Você não é uma artista, você é um incompetente, vai embora daqui, eu não quero nada disso. E ele ficou assim: meu Deus, o que eu fiz de errado? Aí ele pegou aquele portfólio dele, foi tão chocado que ele esqueceu o outro na mesa.
Aí o mesmo professor começou a olhar aquele portfólio pensando que fosse de outra pessoa, e viu o nome do mesmo cara, olhou assim, meu Deus, ei, você, ei, sad boy. Sad boy. Ele, que? Come back here. Aí o cara voltou assim, o que foi? Por que você não me mostrou isso aqui antes? Ele, porque, eu não sei, porque eu não achei, você é muito mexicano demais, não sei se você ia gostar. Ele falou, aí o professor falou, não, isso aqui é a melhor coisa que eu vi até hoje. Nossa. É muito bom, isso é maravilhoso. Que incrível. Você nunca, jamais mostra aquela porcaria que você fez. Nunca tente fazer o que as pessoas gostam, porque você não faz ideia do que o que as pessoas gostam. Você faz o que está dentro de você, seja você mesmo, seja você fiel ao que você é, porque aí você não só vai conseguir fazer o que você quer, mas também você vai achar lugares onde o seu trabalho se encaixa. O seu verdadeiro trabalho, né? O seu verdadeiro trabalho se encaixa. E aí quando o Jorge estava falando dessa palestra, eu estava me emocionando, porque é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sempre procurei esse tipo de ser fiel ao meu trabalho, ao que eu era. E numa época que era difícil, porque os filmes eram bem específicos. Mas eu achei assim uns SpongeBob da vida, o Bob Esponja e uns Teacher's Pet da vida, um filme do Ralph Bakshi. Eu achava essas coisas, né? Essas oportunidades incríveis. Mas eu tive que fazer muitas outras coisas que eu não queria também, para poder pagar, né? Pra pagar o aluguel e tal. Mas é um balanço muito delicado. E eu acho que hoje eu acho que é mais fácil você fazer o que é o seu trabalho, o que é fiel a você. O problema é que tem muita gente fazendo isso. Todo mundo faz isso. Está competindo com o mundo inteiro fazendo isso tudo. A competição é muito maior. Então, às vezes, o seu trabalho é muito próximo ao trabalho dos outros também. Então, depende das suas influências, né? As pessoas se influenciam muito por certos... se identificam com certas estéticas, né? E essas estéticas acabam influenciando o seu trabalho, você acaba sendo influenciado por essas estéticas mais do que e não conhece o seu trabalho ainda. Quer dizer, o que eu quero dizer é que maturidade ela vem com o tempo. Você amadurecer o seu trabalho, assimilar as suas influências e descobrir o que você tem dentro de você. Isso demora, às vezes, mais do que as oportunidades aparecem hoje em dia, né? Existem mais oportunidades e mais chances de você mostrar o seu trabalho quando ele ainda não está cozido ainda, quando ainda não está pronto, né? E você faz um rabisco agora, você tira uma foto, coloca no Instagram imediatamente. Não existe mais a batalha para você mostrar o teu trabalho para o mundo. É instantâneo. Então, pode ser uma porcaria, porque você é mesmo o seu próprio juiz e condenador, né? E o editor, você é tudo, né? Então você mostra o que você tem, o que você faz. Então você acaba mostrando muita coisa que não é boa, sabe? Para o mundo. Então a gente vê muita coisa que é boa e muita coisa que não é tão boa assim, que ainda não está totalmente cozida. E esse que eu acho que é o problema hoje em dia, é o self-editing, né? Você editar o seu próprio trabalho, né? Uma das regras de um bom portfólio é less is more, né? Você não mostra tudo que você faz, mas só o melhor que você faz. E às vezes o melhor que você faz é o que deu mais trabalho para fazer, o que você teve mais que refazer, né? São trabalhos que você tem que refazer várias vezes. E esses trabalhos, às vezes, vêm em decorrência do seu chefe te dizendo que não tá bom, faz melhor. Sim. Pessoas para quem você trabalha. Então, eles acabam ficando bons porque eles realmente passaram por um processo, né? Eu diria a mesma coisa de roteiro, né? Quando você escreve um roteiro, você acha que está ótimo, você apresenta, mas você precisa reescrever esse roteiro pelo menos 10 vezes mais para ele ficar bom, né? Sim. Ficar maduro e tal. Não, com certeza. E esse que é o problema hoje. Existe muita gente talentosa, quer dizer, as pessoas que têm talento, elas têm como mostrar o próprio trabalho, mas às vezes o que elas mostram não é a melhor ainda do que elas fizeram, do que elas vão fazer. Então, elas recebem uma negativa de cara, imediata, uma rejeição do mundo, antes delas estarem preparadas para aquilo, sabe? Acaba destruindo um pouco o seu ego, seu sensação de autopreservação. E algumas pessoas se sentem, muitas eu acho que sim, muitas se sentem, como é que eu diria, menosprezadas, né? Desvalorizadas e tal. Então acho que o trabalho delas não é tão bom assim, antes mesmo deles ficarem bons, né? Acham que não vão conseguir ficar bons, né? Você acha que não vão conseguir ficar bom, mas você precisa suar muito para o teu trabalho ficar bom. É muito suor, é muita dedicação, é muita rejeição até o teu trabalho ficar legal. Então você tem que saber lidar com a rejeição.
Uhum. Muito mais do que antes, porque o mundo inteiro te rejeita. Você põe um post no Face apoiando ou não um candidato, uma tendência política, você é destruído por uma faceta da sociedade, né? E isso acontece também com a arte, com o teu trabalho. E as pessoas, elas ficam muito sedentas por aprovação, por likes, né? Isso atrapalha muito. Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem enorme, incomparável, isso pode também ser muito ruim para o teu trabalho, para o teu processo de amadurecimento, né, como artista. Talvez te coloca num lugar que você não deveria estar naquele momento, né? Exatamente. Que nem você ganhar um Oscar aos 15 anos de idade. Acabou a tua vida. É engraçado você falar isso. Eu lembrei da história do cara que fez o logo da Apple, que ele era o estagiário de um estúdio de design. E ele criou o logo da Apple. E ele criou isso cedo. E ele falou, cara, a pior coisa que eu fiz foi criar o logo da Apple nos meus 20 anos e pouco, porque tudo que eu fiz depois o pessoal não achava que era o suficiente. Mas será que não pode ser tipo a sua mãe falar que você é um gênio cedo? Não, é diferente, porque aí deu coragem, né? Criou coragem também. Eu recebi muita negação, muita gente rindo da minha cara. Sim. E eu falei, pô, a minha mãe me falou que era um gênio. Você tá discordando da minha mãe? Eu vou chamar ela, Gué. Que demais. Cara, eu queria fazer uma pergunta sobre portfólio. Você, na tua posição, você já chegou a revisar alguns portfólios? E se sim, como que foi esse processo, assim? O que você tá procurando em alguém? O que os estúdios estão procurando em alguém que quer trabalhar com vocês hoje? Eu procuro tudo que eu acabei de falar aqui pra você. Uhum. Tudo que eu falei pra você, eu procuro, né? Pessoas com voz própria, sabe? Uhum. Que possam contribuir com o que tem, com os filmes que a gente faz. Os filmes da DreamWorks são filmes grandes, imensos, gigantescos, pro mundo inteiro. Então eles seguem um certo padrão, sabe? A gente precisa a gente sem regras, sabe? Tem certas regras, essas linguagens cinematográficas que elas precisam ser seguidas. Uhum. Não é um estúdio independente, né? Essas que são os limites, né, do estúdio. Um filme independente é outra coisa. Você tem uma outra linguagem, né? Uhum. Então, contanto que você entenda disso, e contanto que isso consiga ser visível no portfólio, então a gente reconhece, meio que não precisa estar pronto já, mas tem que ter alguma semente ali que a gente saca que a pessoa possa contribuir, ao mesmo tempo tendo uma voz própria e também tendo um certo conhecimento, um potencial para um conhecimento da cinematografia, como se faz hoje em dia nesses filmes, né? Que é mais pro tipo cinematografia pro live action, né? Para filmes com live action, porque você pode colocar a câmera em qualquer lugar hoje em dia em filme 3D, né? A gente trata a câmera como se fosse um filme de imagem real. E a gente vê mais ou menos uns 500 portfólios a cada 3 meses. 3 em 3 meses tem vem o portfólio do mundo inteiro. Muitos deles são online, muitos deles são filmes, e outros são em papel mesmo, né? Vocês ainda recebem? A gente recebe em papel, sim. São originais e outros são cópias originais. Portfólio de storyboard, às vezes vem animatic, a pessoa vai, faz o próprio animatic em casa, inventa a própria história e faz o cut no Final Cut Pro ou sei lá, qualquer software que eles usem. O computador que eles usem, eles fazem o cut, colocam um som. Dá pra fazer isso tudo em casa, meu Deus do céu. Demorou 5 anos pra eu fazer isso. Ninguém faz isso, o pessoal faz isso em casa agora. No computador, no telefone, cara. Esses portfólios são as pessoas que enviam de maneira espontânea ou vocês pedem? Tem um período que vocês pedem? Não, tem um período que a gente pede, sim. Tem um período e geralmente anunciado. De vez em quando eu anuncio no meu Face ou no meu Insta. Eu anuncio de vez em quando abre quando eles chamam Story Trainee, né? Story Trainee, que você passa por 3 meses de treinamento a gente olha o teu storyboard e deixa eu começar do início. Digamos que sejam 500 portfólios para aplicar para 3 vagas. Uhum. Tem um departamento aqui gigantesco que olha esses portfólios todos e seleciona, digamos, 100 desses 500, os 100 melhores. Então tem uma equipe de umas 5 ou 6 artistas de storyboard e heads of story que vão lá, olham esses 100 portfólios e a gente começa a dar nota nesses portfólios. Esse aqui eu dou 10, esse aqui eu dou 8, esse aqui eu dou 7. Tem que explicar por que a gente está dando essas notas. E aí eles fazem um somatório dessas notas e
escolhem 25 portfólios. Desses 25, eles contatam os estudantes e mandam para eles um teste, para eles fazerem um teste. Uhum. Um teste aberto. Geralmente a gente inventa um teste maluco. E geralmente aberto, né? Pra gente ver como é que a pessoa, sabe, desenvolve uma história. Quanto tempo, se ela consegue fazer, sabe? Se demorar muito para fazer ou se não, porque a gente precisa de tempo. Quer dizer, velocidade é uma coisa importante também. Aí, desses, sei lá, 25 portfólios, testes que retornam, uma equipe também de 20 pessoas olham esses filmes, com esses testes e julgam, né? De novo, colocam um número e aí os selecionados acabam recebendo a proposta. E alguns já recebem propostas para os outros estúdios e outros ficam... E a gente acaba indo na lista das outras opções dos outros que se propuseram a entrar aqui. E aí acontecia mais ou menos todo ano tinha um Story Trainee Program aqui no estúdio. E isso acontece em vários estúdios. A Pixar também faz isso, a Disney também faz isso, a Blue Sky também faz. E aí os artistas são treinados aqui e muitas vezes a gente perde esses artistas. Eles acabam recebendo uma proposta para ir para outro estúdio e eles vão embora. Então meio que a gente treina os artistas para o mercado, sabe? É mais ou menos assim que a gente pensa agora. A gente quer treinar eles para ficarem aqui no estúdio, mas às vezes eles são roubados por outros estúdios. E tudo bem, porque a gente acaba sempre trocando muito de estúdio aqui, sabe? Porque as pessoas todas se conhecem, né? Porque para você desenvolver o seu skill para fazer storyboard, por exemplo, você precisa de alguns anos, né? Então, é um processo lento e acumulativo e precisa de experiência. E às vezes, quando você sai do estúdio e vai para um outro, você acumula experiências que você não acumularia aqui. Aí, quando você volta, você traz mais informação, sabe? Você vem mais aprimorado. Então, meio que a gente cuida de todo mundo, né? Os estúdios meio que nós somos todos conhecidos e amigos entre nós. Embora sejamos concorrentes. Concorrente na bilheteria, né? Mas no estúdio. Concorrente na bilheteria. Mas somos todos humanos, somos todos artistas. Então a gente meio que, sabe, trata as pessoas bem, né? Essa é uma das coisas legais daqui. Todo mundo se respeita, as pessoas se respeitam, né? E hoje existe. O mundo vem mudando muito, né? Em termos de aceitação da diferença, né? Quando eu vim para cá, a maioria dos artistas eram homens brancos. Os jovens, né, brancos. Hoje, metade são mulheres. Que ótimo. E é fantástico, metade dos criadores são mulheres. Existem muitos diretores ainda homens, né, mas algumas são mulheres. A diretora do filme que eu estou trabalhando agora, ela vem de uma longa carreira que está culminando nesse filme agora e ela é fenomenal, ela é uma pessoa incrível. É muito bom, é muito legal trabalhar com ela. A Jill Colton. Cara, que demais. Enio, antes da gente encerrar, eu queria saber um pouquinho da sua opinião a respeito do mercado brasileiro, sabe? Se você acompanha os estúdios de animação brasileiros, qual que é a sua visão meio do exterior pra cá? Os estúdios brasileiros são fantásticos, cara. São os filmes que estão sendo feitos aí, os seriados, as leis de incentivo, um paraíso na Terra. Coisa que não existia quando eu não estava aí. Eu não estava aí, era uma coisa desesperada. Parecia que a gente era um caveman, né, desenhando nas paredes. Me sentia assim, um caveman desenhando nas paredes. Essa era a minha sensação de dos anos 80. Até agora, a sensação que eu sinto é que é como se fosse a evolução da raça humana, né? Sei lá, 1 milhão de anos desde a Lucy até hoje. Aconteceu dos anos 80 até agora. O Brasil é maravilhoso, invejável. Fantástico ver o Ale Abreu concorrer ao Oscar com um filme independente dele. Sim. É incrível. O Brasil agora está sendo representado lá, vai sendo honrado agora lá em Annecy. E um curta do Ale está lá, o Menino e o Mundo vai aparecer lá. Acho que aquele filme dos Borne que eu dirigi, né, com o Otto também vai ser apresentado. O El Mate vai ser apresentado. Eles escolheram o meu filme entre 100 anos de animação brasileira.
eu levei um susto, fiquei assim, pô, que maravilha, muito obrigado. Fiquei emocionado. Legal. É maravilhoso, cara. Isso acontecer agora, assim, eu não esperava de jeito nenhum. O Marte, pra mim, coitado, já tava enterrado. 7 palmos debaixo da terra. De repente ele ressurge. Merecidíssimo, Enio. Legal, Cara, obrigado, cara. Que incrível ter essa perspectiva de você, assim. Foi muito bom escutar tudo isso de você e ver. Eu esperei um dia aí em LA te dar um abração gostoso. Pô, vai ser legal. Vem cá, te mostro aqui o estúdio. Eu Faço sei uma tour aqui pelo estúdio. Pô, obrigado, Enio. É isso, cara. Você quer deixar uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo? Não sei, não faço a mínima ideia qual é a mensagem que eu daria. Olha, se o mundo tá contra você, se você sentir que o mundo tá contra você, tá sozinho num canto, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Pensa 2 vezes antes de desistir. Porque é uma batalha infindável. Até hoje eu tenho que matar um leão quase todos os dias para continuar, sabe? Continuar fazendo o que eu faço. E você acaba ficando obsoleto e velho, sabe? Eu já tô com uns 55 agora, mas eu tenho que trabalhar tão arduamente quanto quando eu tinha 20 e poucos anos. Não tem descanso, mas é legal, porque é isso que eu quis, né? É isso que eu queria. Então, olha, todo o caminho é diferente, toda a trajetória é única, e às vezes as oportunidades aparecem na sua frente e você não consegue reconhecê-las. As reconheça. E eu peguei muitos trabalhos, eu fiz muitos trabalhos por dinheiro nenhum, porque eu sabia que um dia aquilo ia me dar mais do que um emprego mais garantido. E outras vezes eu peguei um emprego que me dava mais dinheiro porque o outro não apareceu, sabe? Eu tinha que ser humilde o suficiente para fazer um trabalho menor do que eu achava que eu merecia. Entenda a sua própria humildade, sabe? Às vezes as pessoas viram diretores e elas se pintam num canto assim que são intocáveis depois. Elas não fazem mais nada. Não, porque eu não mereço menos do que isso. Quando você chega... Se você pensar desse jeito, tá ferrado, cara. Tua carreira acabou. Porque é alto e baixo, né? Tem que ser humilde o suficiente para ganhar menos. E eu já fiz isso várias vezes. E trabalhar e esperar a oportunidade certa, né? A oportunidade de ouro. E tá pronto pra agarrar e sair correndo com ela que nem um louco. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos na garrafa, Michael? Sim, Henrique. Recadinhos na garrafa... ainda... É sério, eu não sou esquizofrênico. Vamos lá. Irene! Olá! Estou me sentindo mal porque queria muito seguir na área de ilustração, porém meus pais estão de mal por não querer ficar na loja que eles têm. Não sei o que fazer. Eles não entendem, acham que arte não dá futuro nem dinheiro. Help! É comum, Irene, as pessoas terem medo das coisas que elas não conhecem. Às vezes quando a gente vai na cozinha e tá escuro, a gente tem medo quando faz barulho. A gente pode achar que é um duende querendo espetar o nosso popô, às vezes é só a janela, é só a cortina da janela mexendo. Então a gente tem medo que a gente não conhece. Então tá aí o teu papel de apresentar isso como uma possibilidade, né? Mostra a Iconic, mostra todos os outros canais de pessoas que trabalham com arte, mostra que é possível e mostra os créditos de um filme. Fala, tá vendo esse tanto de gente? Esse tanto de gente é artista, alguém precisa fazer esses filmes, alguém precisa fazer esse tipo de coisa acontecer, existir. Então é uma profissão como qualquer outra. E é um mercado que está crescendo cada vez mais. Então é um mercado que tem espaço para pessoas boas no que fazem, ok? Tanto dentro quanto fora do Brasil. Então depende muito do teu esforço também. Acho que cabe a você também, Irene, respeitar, ok, que eles têm esse ponto de vista, mas provar através de ação e não de palavras que você está dedicada nisso, que você está em busca de oportunidades. Esse é o melhor exemplo que você pode dar para eles, tá bom? Cleiton Shiroma. E aí, seus gurei grandes? Voltei, efeito explosão de Tokugatsu. Recebi dicas e feedbacks, mas agora como eu posso ganhar uma graninha com isso? Como fazer com que queiram o meu trabalho? Me jogue a boia, SOS, forte abraço, maneira aí no café. Obrigado pelo lance do café, que eu descobri que, de fato, assim, uma coisa legal de compartilhar, que o café, ele me gerava ausência de controle. Ele me gerava descontrole. Quando eu tomo muito café, eu fico descontrolado. Eu não consigo trabalhar direito, tenho que tomar cuidado, gente. Fica atento a isso. Meu querido, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer ganhar uma graninha com isso, todo mundo quer fazer isso, né? Como fazer com que queiram o meu trabalho é um assunto bem complexo, certo?
E tem uma série de fatores que podem influenciar. O que eu gosto de incentivar você, Clayton, é a colocar você no seu trabalho, ok? Você meio que se tornar insubstituível, contando narrativas que sejam experiências próprias, tentando buscar a estética que você realmente gosta, entendeu? E ter paciência, porque não é só com feedback e dicas que você vai naturalmente começar a trabalhar com isso, ok? Não é simples. É uma série de coisas, é o que a gente chama dos 3 mosqueteiros das oportunidades, que é basicamente você ter amigos na área, amigos bons, porque a maioria dos trabalhos vem por indicação. Você também ter qualidade de trabalho, porque se seu trabalho for ruim de nada adianta, honestamente. E a terceira coisa é presença. Então você está presente no mundo. Grupos, eventos ao vivo, muito legal isso, eventos online e etc. Então fica aqui a minha diquinha para você. Paciência, viu, meu querido? Vamos nessa. Felipe Leão disse: olá, capitães! Eu atualmente tenho 17 anos e estou para me formar no ensino médio. Gostaria de saber, na opinião de vocês, qual o próximo passo para eu começar a trabalhar como ilustrador e velejar nessa nova aventura. Obrigado desde já! Bom, eu consigo imaginar o que o Marco responderia, então vou fazer o Marco respondendo, tá? Felipe, meu querido Felipe, apenas se divirta desenhando, cara. Sabe? Não se preocupe muito com isso. É isso que ele falaria. E aí eu responderia: não, Marco, eu discordo, é importante sim estudar algumas coisas. Enfim, Felipe, eu acho muito importante você começar a explorar coisas, ok? Explorar o que você gosta, o que você não gosta. Estou falando de estética mesmo, de estilos. Começar a pesquisar, começar a desenvolver a tua biblioteca visual. Então, entrar no ArtStation, dar uma navegada boa lá. Entrar no Pinterest, começar a fazer um board que faz sentido para você. E se munir de referências. Assista filmes, leia quadrinhos, sabe? Porque isso vai começar a apurar a tua percepção. Eu recomendo muito que você entre em grupos também, grupos de estudo. Se você puder investir tempo em estudar fundamentos, eu acho que isso é importante. O que é fundamentos, né? Entre ali no arquivo bit.ly/facartistas. Lá você vai entender direitinho o que é fundamentos, tá bom? É um documento maravilhoso, feito pelos meus queridos amigos, ótimos artistas. Vai te ajudar a entender um pouquinho isso. E paciência, sempre. Mas esse lance do Marco que ele fala de divertir é muito verdade, sabe? É importante que você se divirta com o processo. Olha, Henrique, você pela primeira vez concordando comigo? É a segunda vez, Marco. Vamos em frente. Fausto Vitor, olá, capitães. Eu gostaria de saber se vocês planejam trazer designers de UI ou UX, que seria User Interface or User Experience, né? Pessoas que trabalham mais com web, aplicativo, esse tipo de coisa. Não sei se isso sairia um pouco da veia artística, mas seria interessante conversar sobre isso. Bom trabalho, curto muito conteúdo e obrigado pelas informações. Beijo. Valeu, Fausto. Cara, eu particularmente me interesso muito para essas áreas de User Interface e User Experience. Mas eu acho que está bem descontextualizado da proposta do Iconic. Então, provavelmente não, a gente não trará alguém dessa área por questão de foco mesmo. Acho que da mesma maneira que a gente não poderia trazer alguém que mexe com malabarismo, apesar de que eu achar incrível. Incrível mesmo. Mas eu entendi o que você quis dizer, é incrível mesmo. É uma área que eu particularmente amo de paixão. Mas poxa, a gente vai ficar devendo, Faustinho, desculpa, meu querido. E eu também queria agradecer Samara Wagner, Gabriel, Andarilho Vermelho, André Sante, Pri Araújo, Dudu Querubins e Su pelas mensagens. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês são incríveis. Também obrigado pelas sugestões. Se você quiser deixar seu recadinho na garrafa no próximo episódio, deixa aqui embaixo na descrição o link e a gente vai ler todos com o maior carinho do mundo, ok? E eu acredito que é isso. Então fiquem com uma mensagenzinha para calentar o coração de vocês. Beijos. Tchau, pessoal. Eu sou o Marco Antônio. É, isso aí, ó. Cara, o Marco acho que é a pessoa que eu menos sei imitar na vida. Acho que é só você ser rabugento em geral, né? Acho que funciona. Bom dia, tripulação! Já pensaram quão fantástico é o fato de todos nós estarmos vivos no mesmo momento da história? E eu considero um verdadeiro presente a gente estar todos aqui simultaneamente para poder aprender e compartilhar as alegrias uns com os outros. O que eu quero dizer é, quais são as chances, não é mesmo? Viver em uma era em que eu posso oferecer o melhor de mim para o mundo de uma maneira tão ampla é uma coisa muito especial. E a nossa mensagem, ela nunca pôde ter um alcance tão grande quanto hoje. Por isso a importância de se passar ela com coração e boa intenção. Por isso o meu lema é: aproveite essa oportunidade ímpar de dar o melhor de você aos outros e agradeça pela oportunidade de estar vivo hoje, sempre. Então é uma ideia que eu considero sensacional. Tenha um ótimo dia e continue navegando.